capitão, com relação agora às organizações criminosas, que até que a gente já citou a questão da cartilha, a gente já tem Sim, com material para passar aí, né? E hoje as linguagens deram entre aspas, evoluída, né? Que eu vi falar muito aí dos números. E colocam muito números hoje para identificar as facções. Dá para jogar aí, Zé? A cartilha aí? É. Aí daí a gente vai colocando alguns pontos que eu já esse vi alguém trabalho é falando em cima interessante. do trabalho. Inclusive, sofri muita ameaça, né, com esse trabalho. Foram quase 12 anos de pesquisa intensa. Fui em presídios, delegacias, ouvi policiais penais, ouvi policiais civis, peritos do DPT, do IML, e realmente foi um trabalho bem rebuscado. A gente pôde realmente estudar a fundo. E aí culminou em 2012 o lançamento dessa primeira versão. 12. E aí em 2012 nós lançamos essa primeira cartilha. Ela foi fruto de um trabalho de 12 anos de pesquisa. Nós juntamos, à época, mais de 40 mil fotografias de presídios. Foram mais de 40 mil fotografias que nós pegamos do acervo das polícias civis, dos departamentos de proteção à pessoa, das delegacias de combate a furtos e roubos de veículos. Então, eu visitei várias delegacias especializadas, delegacias da área, em vários bairros, as unidades prisionais e também no IML. Então, foi um conjunto de fotografias, foram tabuladas, inquéritos policiais, processos penais, e nós fizemos uma tabulação. A pergunta era simples: será que tatuagens específicas elas teriam relação com alguns crimes previstos no Código Penal? Existe de fato essa relação? É coincidência? É preconceito? Existe de fato essa lógica? Então, tudo era uma pergunta que nós não tínhamos uma resposta. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, como é que surgiu esse trabalho? Primeiro, da noite pro dia, eu não pensei, vou fazer aqui uma pesquisa sobre tatuagens. Surgiu basicamente numa situação bem interessante. Eu estava no meu terceiro ano da academia, eram 4 anos de academia, e no meu terceiro ano, já indo para o quarto ano, eu comecei a juntar materiais, montando meu acervo no meu notebook, para preparar minhas aulas, para quando eu formasse, indo para as unidades policiais, eu ter material para ensinar. E eu tinha especial interesse pela matéria armamento e tiro. E dentro da matéria armamento e tiro, nós tínhamos um módulo que tratava-se de stopping power, poder de parada. Quantos disparos são necessários para neutralizar um indivíduo? Dizem e que é sobre um violenta mito, né? emoção, né? Sobre agressão, ele parte para cima do policial. Então, quantos disparos seriam necessários para neutralizar aquele indivíduo? Então, claro que é uma pergunta subjetiva, depende da distância, da composição física, do tipo do calibre, né? Da distância dos dois corpos, enfim. E aí eu comecei a separar fotografias de combates, de confrontos policiais ou confrontos entre bandidos, e as pessoas foram baleadas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a separar pastas por calibres, ferimentos e os seus calibres. Ferimentos produzidos por calibre 22, calibre 38, calibre .380, calibre .40. Eu fui separando por calibres. E daí, nessas pastas eu colocava. Eu queria mostrar para o aluno: olha, um projétil, calibre tal, ele provoca tal lesão. Se a ponta for ogival, se a ponta for oca, se a ponta for explosiva, vai produzir tal tipo de lesão, assim, assim. Eu queria ter um acervo que facilitasse para aquele aluno da academia um melhor entendimento sobre armamento e tiro. Então, voltava tudo para balística aí, digamos. Armamento e tiro aí. Exatamente. E aí, quando eu estava já com uma quantidade significativa de fotografias, eu comecei a perceber e, eventualmente, aparecia imagens da Índia, do palhaço, uma caveira, uma teia de aranha, um escorpião, e eu não entendia muito bem qual era aquele padrão, se significava algo, se era alguma coincidência. E aí, ao invés de separar por calibres, eu comecei a separar por imagens. Então, abri uma pasta só palhaço, uma pasta só índio, uma pasta só caveira. E fui
tudo que eu ia identificando, eu ia separando. Eu comecei a pensar, poxa, mas por que a Índia? Eu ouvi nos corredores Uhum. dos quartéis, nas delegacias, os mais antigos, e a tatuagem da Índia era matador de polícia. A tatuagem do palhaço, do Coringa, era matador de polícia. Pode prender que... Pode puxar aí que é matador. Só que não tinha manuais na Bahia, especificamente. Ah, Você não achava nada escrito falando sobre isso. E a outra pergunta, por que o palhaço? Por que a e a Índia? Índia? Qual era a origem deles? Como é que isso se perpetuou ao longo do tempo? Isso é algo temporário? Localidades no Brasil? Esse mesmo A personagem pode região. ter traduções diferenciadas? Como é que funciona isso? Eu não tinha nada escrito. Eu achei um material relacionado ao Carandiru, onde apresentava algumas imagens. Aqui, por exemplo, nessa imagem, só para nível de curiosidade, palhaço. Eu identifiquei que na Rússia, a máfia russa, ela também tem um palhaço. A mesma característica que nós temos, armado, muitas vezes com um punhal, uma arma branca, uma arma de fogo. Você tem imagens relacionadas, por exemplo, ao Coringa, que também são A feição do imagens que rosto, nós assim, é bem identificamos. característico. Exatamente. Então, eu tenho aqui na Rússia. Essa primeira cartilha, ela não foi tão disseminada. Na segunda versão, em 2016, quando eu fui dar aula na Guarda Civil Municipal, aí durante minha aula, entrou um repórter para verificar os conteúdos que estavam sendo passados, né? A guarda ia desfilar pela primeira vez, no 7 de setembro, aquela coisa toda e tal. E aí a repórter entrou e perguntou: e qual o tema aqui que você tá palestrando? Eu falei: tatuagem criminais. Aí, tatuagem criminal e tal. Eu sei que depois dessa reportagem estourou. Foram mais de 40 países que replicaram reportagens. França, Inglaterra, Rússia, China, México, Estados Unidos, Canadá. Eu prestei, na época, formações a diversos meios de comunicação. E por que esse material rodou o mundo inteiro? Porque em grande parte dos países, grande parte dos elementos simbólicos que eu encontrei aqui na Bahia e em vários estados, E também o repetir. tem em outros países. Exemplo do palhaço. Pode passar a imagem, por gentileza? Aqui, por exemplo, Estados Unidos, eu tenho lá de novo palhaços. Essa aqui é a gangue MS-13. São os Maratrucha. Eu já ia falar com a região mexicana, que Exatamente. essas letras é bem característico. Exatamente. Então, o E o MS é o palhaço ali de novo. Maratrucha e o palhaço lá na ponta. Aqui você também tem outras variações de palhaço. E aqui, uma outra característica que eu nunca vi aqui no Brasil ainda. Mas nos países da América Latina, às vezes você encontra uma mulher, uma feição parecida com a Índia, mas com um desenho, a maquiagem de palhaço. Palhaço. Então eu já vi, por exemplo, mulheres com maquiagem de palhaço e outros personagens também com a maquiagem do palhaço. Então, às vezes, nem sempre é só o palhaço, Uhum. mas também Outros outros elementos. personagens que podem vir maquiados com o palhaço. Então, lá no México, aqui, ó, a mesma imagem, Você vê aqui, é um outro personagem, é outro preso. Você encontra uma mulher, uma característica de feição Índia. parecida com uma Índia, seria uma versão, lá chamam de Kiara. E aqui uma Índia. E ela mesma também com o mesmo personagem da Índia. Passa aí. Na Rússia, uma outra imagem que é muito comum também nos presídios Teia de brasileiros. aranha. Teia de aranha. Normalmente ele é tatuado na altura dos cotovelos ou na altura dos ombros. E a depender da localização dessas imagens, você tem um conceito diferenciado e o nível de periculosidade desses indivíduos. Então, aí você tem esses personagens. A Rússia, pode passar? Aqui no Brasil, a mesma lógica, o mesmo padrão de imagens se repetem. E aí são vários presos em diversas localidades, em diversas regiões da Bahia e do Brasil. Elas podem vir somente a teia de aranha, Uhum. elas podem vir com aranhas subindo ou descendo. Cada um tem uma identidade diferente, cada um tem um padrão de identificação diferente. Aqui na Rússia, outro padrão. Observe o formato dessa pantera. Observe o padrão dela. E aí o outro lá também é um tigre, onde ele sai como se fosse de uma mata fechada ou de um ambiente escuro. Então perceba esses dois padrões na Rússia.
E aí, quando você avança na imagem, Brasil, aí, ó, Formato. mesmo padrão de imagem. E aí você vê um outro Pantera. preso, mesmo padrão, Saindo. aí de novo a teia de aranha. Você percebe que os padrões, eles são replicados Sim. em diferentes localidades, norte, sul, leste, oeste, Bahia, interior, capital. Rota do crime, outro preso. Olha lá, uma imagem Pantera lá. mais rebuscada, mais artesanal, mais amadora. Mas você vê que a ideia do personagem é a mesma da Pantera. Aí não dá para, nesse momento, trazer todas as traduções Sim. das imagens. O objetivo é mostrar o padrão. Tigre, a mesma Pantera, o mesmo detalhe, o mesmo entorno. Isso é um outro preso. Aí você vê lá de novo a teia de aranha, você vê armas de fogo. A teia de aranha está relacionada ao nível de periculosidade do indivíduo. Passa o próximo. Aqui foi na lavagem de Itapuã. Eu estava na academia de polícia, na lavagem de Itapuã, e aí encontrei um indivíduo com a Índia, A Índia. é bem característica. Pode passar, a outra imagem lá no outro lado. Nossa Senhora Aparecida, que não tem nada a ver com religiosidade. Nesse caso específico, está relacionado a latrocínio, roubo seguido de morte. E aí esse mesmo indivíduo, passa a outra foto, olha o que ele tem na lateral. A Pantera. A mesma Pantera. Tá todo meio... Sim, sim. Mas é aquele padrão que nós víamos lá atrás. Eles chegam a simular que eles são tão perigosos com essas tatuagens, bota pra dizer que fez, mas na verdade não é tão perigoso assim, chega a ter isso. Assim, os desenhos que são colocados, a grande maioria absoluta, não tem o estudo de heráldica, não tem estudos de imagens, de símbolos, eles não conhecem. O que a gente percebe muitas vezes é o seguinte: eu tenho um sacanão de um bairro tal, que é perigoso, que matou não sei quantos e tem tatuagem. Então, as pessoas replicam. Terminam replicando o comportamento dele. Ele é uma pessoa agressiva, então terminam replicando. Reproduzem atos, gestos. Então, vai por tabela, por copiar.